Fala galera, tudo bem? Professor Newton Matos, como é que vocês estão? Primeiro, desculpa o atraso, eu acabei perdendo a hora, afinal de contas, hoje o bagulho tá meio louco, o negócio tá meio puxado, porque nós temos super revisão de véspera pra galera aí da Polícia Militar do Estado do Amapá, e eu fiquei com duas matérias, História do Amapá e Direitos Humanos, vai ao ar no sábado, então você imagina aí a correria, tranquilo? Eu vou tentar aqui dar uma olhadinha em vocês, porque eu não estou conseguindo abrir o meu chat, eu acho que eu consegui agora, mas para mim a aula ainda não começou porque tem aquele delay, não é? Mas de antemão eu já consigo ver aí algumas pessoas acompanhando, como é o caso do Anderson, nosso monitor online, a Gleiciari, que também está monitorando o evento, e os estudos militares que acaba de entrar e efetivamente desejar uma boa tarde, beleza? Então, meio de última hora, você está anotando, compartilha o evento, chama a galera, o pessoal que vai fazer escolas militares, principalmente ESA, vai ter aqui um bom apanhado de questões para que a gente possa debater aí como determinado assunto pode ser cobrado na prova de história, ou quem sabe pode virar temática para uma redação. Enfim, você vai ter uma aula que eu acho que vai agregar muita coisa na sua vida, ou pouca coisa, ou média coisa, mas o importante é que até as topadas que temos pelo caminho nos ajudam a ir para frente. Então, espero que você goste da aula de hoje. Para quem não me conhece, professor Newton Matos. Para quem me conhece também, continua sendo professor Newton Matos. Hoje eu tô cheio de graça, tá parecendo até que eu dormi no freezer, mas é porque se eu não tiver esse espírito num dia tão puxado, pode ter certeza que a aula cai de qualidade e você nota isso logo, perguntando se eu tô para baixo, se eu tô depressivo, se eu levei chifre, se eu fui colocado para fora do emprego, esse tipo de coisa, beleza? Então, vem comigo, primeira questão. Deixa eu te dar um toque. Certo? Hoje eu vou precisar muito que você recorra ao www.alfaconcursos.com.br, uma das 10 melhores empresas de educação para se trabalhar no Brasil, de acordo com o IBEST, viu? Hoje eu estou cheio de propaganda também. Então eu quero que você vá lá no site do Alfacom e que você baixe o material, porque você tem essas 20 questões na íntegra e ainda com gabarito comentado, tranquilo? No meu caso aqui, eu só peguei os pontos principais aqui de cada questão, até porque eu não pisei nem em rastro de corno para estar copiando para o slide tudo aquilo que você já tem dentro do doc, ok? E eu tenho aí, ó, do ponto de vista histórico, a proposta de ressignificar monumentos realizada pelo grupo Newton, eu não entendi foi nada, é porque na verdade antes dessa questão tem um pequeno texto a respeito das estátuas famosas da cidade de São Paulo, de alguns bandeirantes, como é o caso do Borba Gato, certo, em Santo Amaro, na Zona Sul, e a de Bartolomeu Bueno da Silva no Parque Trianon, na Avenida Paulista, ganharam um adereço macabro nas últimas semanas, com o objetivo de ressignificar a história das figuras que elas representam. Um grupo de manifestantes colocou caveiras em frente a essas estátuas e as fotografou. Então, diz respeito aí a esses adereços macabros, tipo aqui, ó, nossa querida amiguinha, né, a nossa caveirinha da educação, que foi colocado aí aos pés das estátuas de alguns bandeirantes para que se jogasse um novo olhar, se revisitasse o passado para tentar, certo, entender um pouco mais que figura foi essa, a figura do bandeirante. Lembrando, né, que para a sua prova das carreiras militares, a figura do bandeirante ela é muito importante, principalmente ali no final do século XVII, início do século XVIII, ao longo do século XVII principalmente. Por quê? Porque esses bandeirantes são responsáveis por um fenômeno que é o fenômeno da interiorização, certo? Inclusive o nome bandeirante vem de bandeira. Entradas e bandeiras são expedições na tentativa de adentrar a colonização do território brasileiro. Qual é a grande diferença entre uma entrada e uma bandeira? Uma entrada é uma expedição oficial, financiada pela coroa portuguesa e tinha que respeitar os limites pré-estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Então, as entradas não são tão efetivas para a conquista do interior do território brasileiro como são as bandeiras, que são expedições particulares de indivíduos que quase sempre vão em busca das mesmas coisas, ou vão em busca do apresamento de indígenas, ou vão em busca da captura de negros cativos que naquele momento tinham fugido, ou vão em busca aí de prospecção, ou principalmente a mineração, metais preciosos e pedras preciosas, beleza? Mas veja bem, não é sobre o processo de interiorização do século XVII, não é sobre a
figura do bandeirante em si como grande herói, mas sim sobre o novo olhar sobre a figura do bandeirante, agora com caveiras aos pés das estátuas daqueles que no passado foram considerados heróis. Você tem a rodovia dos bandeirantes, o movimento aos bandeirantes, você tem trechos, capítulos inteiros de livros de história dedicados aos bandeirantes. E por que que agora, mas não é tão agora assim, a gente tenta vê-los como uma figura macabra? Porque são esses bandeirantes também os grandes responsáveis por alguns eventos históricos que hoje são considerados eventos um tanto quanto criminosos, como é o caso, por exemplo, do Domingo Jorge Velho, na destruição daquilo que nós chamamos como Quilombo dos Palmares, outrora localizado em território pernambucano. Quando a Alagoas se emancipa de Pernambuco, passa a o que hoje é o território alagoano. Então a pergunta aqui é uma pergunta sobre o que, meu bebê e minha bebeza, meu futuro, certo, sargento? É sobre a ressignificação, certo, desses monumentos. Aí, no item A, eu tenho o seguinte, ó, é uma transferência para a história e a historiografia, que é o estudo da história, da prática de cancelamento. Aliás, prática não, cultura de cancelamento, que existe no Brasil há muito tempo, certo? Inclusive, tem um livro, eu acho que é de um ex-Cacete Planeta, não lembro qual deles é, a respeito do Wilson Simonal, que é considerado um dos primeiros cancelados da história do Brasil. Eu não lembro se é do Humbert, eu não lembro agora, mas é um dos ex-Caceta e Planeta. Então, a cultura do cancelamento ela já existia no Brasil, certo? Inclusive o Simonal foi cancelado porque diziam que ele era um dos informantes da ditadura civil-militar. Enfim, eu quero te dizer que essa cultura já existia, mas essa cultura ganha proporções, ela ganha maximidade, ela ganha assim efeitos, contornos muito maiores por conta, obviamente, do atual momento da globalização que você vive, que é um momento de globalização mais do que técnico, científico e informacional, é uma globalização da inteligência artificial e do mundo das redes sociais. Então as redes sociais maximizaram essa cultura do cancelamento. Cultura do cancelamento que pode ser um tema muito bom para uma possível redação, certo? Por suas causas e consequências, inclusive consequências bastante negativas, como é a realização de alguns suicídios, tranquilo? Mas não é isso que responde a questão. Item B. Entende a função da história como celebração dos mitos e heróis do passado. Na verdade, é justamente o que não entende a história, que é presa a data, fato, mito e celebração do passado. Quando você, porventura, chegava em casa e dizia assim, olha aí, eu acho que eu fui bem em algumas matérias, veja aí a minha nota de história, veja a minha nota de geografia, geralmente teu pai, tua mãe diziam o quê? Também matéria decorativa, porque a história estava presa a nome, data, feito, fato, mito, celebração. E hoje em dia você tem uma análise mais crítica dessa história, embora essa análise mais crítica não seja feita tão fervorosamente dentro da sua prova, certo? Da Escola de Sargento das Armas, ok? Item C. Representa, olha a expressão utilizada, papai. Papai, me possui, olha aqui, ó. Representa uma análise crítica e um esforço de revisão memorial histórica. É uma visão revisionista de que nós temos que revisitar. Revisionismo, revisitar alguns assuntos que no passado nos foram apresentados como verdades absolutas, bandeirantes como grandes heróis. Mas um contraponto é sempre necessário e essa revisão visa esse contraponto. Portanto, resposta da nossa primeira questão aí, o item C de casa. O item C de casa. Tranquilo, pessoal? Perfeito, vamos para a nossa segunda questão. Diferentemente da monocultura desenvolvida próxima ao litoral, meus queridos, minhas queridas, meus companheiros e minhas companheiras, certo? Você sabe muito bem. Falou em monocultura, liga a chavinha e você lembra do sistema de plantation. Sistema de plantation esse que acompanha duas das principais atividades econômicas do período colonial, dentre as quais se destacam a cana-de-açúcar, a economia canavieira e também a economia
cafeeira, mas aí, me perdoe, já dentro do período imperial. Dentro do período colonial, o que é que eu tenho? Eu tenho o extrativismo, principalmente do pau-brasil, a economia da cana-de-açúcar, canavieira, e eu tenho a exploração de pedras e metais preciosos com o ciclo da mineração. Então, eu tenho a plantation sendo muito bem apresentada dentro do período colonial, do ciclo canavieiro, e dentro do período imperial e também início do período republicano, certo? Do ciclo cafeeiro, ok? Plantation. Lembrando que plantation tem 4 características, volta, 4 características, e essas características já são mais do que dominadas por você. Plantation é mel, mel com 2 S. Plantation é mel com 2 S. Newton, por quê? Porque plantation é monocultura, que foi apresentada para nós na questão. Plantation é exportação, certo? Plantation é latifúndio. Plantation é latifúndio, e eu vou colocar aqui em outra cor, plantation é escravidão. Um dos temas mais ligados a esse assunto é o tema escravidão, que pode ser um tema transversal e ser cobrado aí ao longo de vários períodos históricos que sua prova possa abordar. Tranquilo com relação a isso, mas a questão ela vai discorrer sobre outras situações. Diferentemente da monocultura açucareira desenvolvida próxima ao litoral e da exploração mineral no interior do Brasil, a atividade pecuarista colonial se caracterizou aí por manter, né? Então, Newton, a gente vai falar aqui sobre o quê? Ora, meus queridos e minhas queridas, a gente vai falar sobre a pecuária. A gente vai falar sobre a pecuária, certo? Uma importante atividade econômica, certo? No Brasil aí, ao longo de vários séculos, com destaque aí para o século XVII, também uma das responsáveis pelo processo de interiorização da colonização do território brasileiro, assim como também o maior grau de relação de dependência entre regiões distintas do Brasil. É por meio da pecuária que eu terei o abastecimento no século XVIII da região mineradora. É por meio da pecuária que eu terei a colonização do interior de vários estados, inclusive do Nordeste brasileiro, como é o caso do Ceará. Não sei se você sabe, o território cearense, ele tem a interiorização de sua colonização por conta da pecuária, inclusive com 2 rotas bem distintas, né? O sertão de fora, controlado pelos pernambucanos, e o sertão de dentro, controlado pelos baianos. Por quê? Havia uma certa proibição, inclusive oriunda de uma carta régia, de cultivo da cana-de-açúcar e criação do gado no mesmo local. Então o gado ele teria que ser afastado do litoral para impedir o que seria a atividade econômica mais lucrativa da coroa portuguesa, que no caso era a cana-de-açúcar. Então esse gado vai adentrando cada vez mais o interior, seguindo o leito dos rios, com destaque para o Rio São Francisco, considerado aí o rio da integração nacional. Tranquilo? A sociedade oriunda da pecuária é uma sociedade que tem uma certa mobilidade social. Qual é o principal personagem cobrado em prova dessa sociedade ligada à pecuária, né? Que Capistrano de Abreu chamaria de civilização do couro. É a figura do vaqueiro. E quem é esse vaqueiro? Quase sempre é um negro alforriado ou um homem pobre e livre que tenta na pecuária ali uma melhoria na sua condição de vida. E essa melhoria é possível? Existe essa mobilidade social? Pode até existir. Essa mobilidade ela é vista como existente. Newton, por quê? Justamente por conta daquilo que nos é apresentado no item A, o sistema de quarteação. Quarteação vem de 1/4, ou seja, 1 em cada 4. Sabe por quê? Porque de cada 4, certo? Novilhos, bezerros, de cada 4 rés nascidas vivas, uma pertenceria ao vaqueiro. Inclusive, em muitas regiões, e mais uma vez eu cito o meu estado, que é o Ceará, isso vai influenciar até mesmo na abolição da escravidão. Newton, por quê? Porque a mão de obra para a pecuária demanda um trabalhador livre, se tornando incompatível, ou pelo menos não tão compatível, com o trabalho escravo, já que no Nordeste brasileiro o gado é criado solto. E como é que eu vou ter um empregado cativo, preso, escravo, com o gado criado solto? Ei, fulano, tem como você pegar aquela cabeça de gado que está se distanciando? Eu só estou vendo o chifre lá no horizonte. Doutor, aquele é seu irmão. Não, do lado dele. Ah, pois eu vou lá pegar. Pois vá lá, Benedito. Benedito, volte. Benedito,
Benedito fugiu. Como é que eu vou dar a um escravo, certo, a atribuição de cuidar do gado livre? Então, por isso que os trabalhadores geralmente eram pessoas pobres, pardas, mestiças, né, livres, ou negros que já eram alforriados, tranquilo? Então, a cada 4 cabeças de gado nascidas vivas, uma era pertencente ao vaqueiro. Diga-se de passagem, próximo à quarteação, de acordo com o livro História do Ceará, aqui do nosso ilustríssimo professor Ayrton de Farias, próximo à quarteação, eu tenho um momento de reunião dessas cabeças de gado. Então, todas aquelas cabeças de gado que, como eu falei, são criadas extensivamente, né, são criadas soltas, né, elas eram juntas, né, elas eram capturadas ali, elas eram, vou usar um termo entre aspas, ajuntadas, né, elas eram ali tolhidas, né, Newton. Então, algumas podem aí se desviar e seguir rumos distintos aí no meio da caatinga. Pode, caatinga que eu digo é a vegetação, não é aquilo que sai debaixo do seu sovaco, axila ou outra coisa que você venha a chamar. E era muitas vezes aí que os vaqueiros testavam suas habilidades, correndo atrás desses novilhos, desviando ali, certo, dos espinhos da caatinga e derrubando esses novilhos pelo rabo. É aí que tem origem a um festival muito conhecido no interior do Nordeste, que são as vaquejadas. A segunda questão, ela já foi respondida, mas vamos ler o item completo. O sistema de quarteação, ou seja, a remuneração do vaqueiro por meio da doação de 1 a cada 4 reses, nascidas sob sua responsabilidade, o que poderia, inclusive, a fazer com que o vaqueiro tivesse condição de ele mesmo montar futuramente aí a sua fazenda, certo? Bom dia! O sol já nasce lá na fazendinha, eles deviam cantar porque eram homens assim bastante sensíveis naquele momento, beleza? Então, vamos aí para a nossa terceira questão. Terceira questão aqui, vamos ver como é que a gente pode responder. Não é meu bebê e minha bebê, porque ela vai ser muito boa aí pra gente. Vamos lá comigo. A respeito dos movimentos de rebelião e protestos que marcaram o período colonial, relacione os conflitos listados às respectivas descrições. Então essa questão vai ser massa, porque você vai ter a definição de 3 movimentos aqui, ok? Vamos lá, o que é que eu aconselho? Desses movimentos, qual é o mais conhecido? É um movimento do período colonial de caráter nativista, que é a Guerra dos Mascates, certo? Um movimento entre os comerciantes de Olinda e os senhores de engenho, que naquele momento estavam fodidos, certo? Entre os comerciantes do Recife e os senhores de engenho, que naquele momento estavam fodidos, pertencentes a Olinda, beleza? Então vamos lá, Guerra dos Mascates, movimento entre, certo, comerciantes do Recife e latifundiários de Olinda. Qual será o parênteses que me dará a Guerra dos Mascates? Vamos para o primeiro parênteses. O conflito girou em torno da disputa dos cargos da Câmara de Olinda e da criação da Câmara do Recife, opondo os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes do Recife, pejorativamente chamados pelos olindenses de mascates. Então mascate seria alguma coisa tipo bodegueiro, mascate seria alguma coisa tipo galego. Eu não sei como é que se chama na sua região esses vendedores de porta em porta, mas caso você queira participar, me diz aí como é que esses vendedores são chamados aí onde você mora, ok? Newton, a respeito da nova municipalidade, perfeito, o primeiro parênteses, ele nos preencherá corretamente com o número 3, ok? 2. O embate envolveu portugueses, franceses e as tribos Tupinambá, Guaianazes, Aimorés e Termiminós. Quase que não sai. Termiminós, ok? Em um conjunto de lutas e conflitos que se estenderam por mais de uma década, até a expulsão dos franceses e seus aliados indígenas do Rio de Janeiro. Os franceses, eles foram expulsos do Rio de Janeiro, mas esses franceses, eles deixaram marcas. Eles deixaram marcas, que foi a união com tribos indígenas na formação da Confederação dos Tamoios. Só para refrescar sua memória, meu lindo e minha linda. Look my ass. Olhe nos meus olhos, certo? Se a provinha do senhor ou da senhorita cobrar invasões estrangeiras, há uma grande probability, certo? De que essa invasão ela seja ou francesa ou flamenga, holandesa, certo? Ou francesa ou holandesa. No caso aí
dos franceses, 1555, França Antártica, certo? Região correspondente hoje a Guanabara, certo? Na época, Guanabara, hoje Rio de Janeiro. 1612, França Equinocial, região que corresponde hoje ao estado do Maranhão. E com relação aos holandeses, 1624, Salvador, 1630, Recife e Olinda, ok? Não esquece essas informações, porque às vezes só isso basta para você responder a questão, ok? Só isso, meu querido, só isso, minha querida, certo? Então, se eu já tenho 3 e 1, só vai restar o 2 aqui, né? A rebelião dos Tapuias contra colonos luso-brasileiros do Nordeste da América Portuguesa decorreu da expansão de plantações e criações de gado de colonos em território dos nativos, ali entre o final do século XVII e início do século XVIII, aproximadamente ali entre 1683 e 1720, certo? A interiorização do território por conta principalmente do declínio da atividade açucareira após a expulsão dos holandeses vai fazer com que esses portugueses tenham um contato mais direto com os indígenas e que esses indígenas passem a ser alvo de escravidão. Opa, Newton, pergunta: esses indígenas poderiam ser escravizados? Opa, meu aluno, resposta: esses indígenas, pelo menos na teoria, tinham a um estrangeiro hostil, a um estrangeiro invasor, a um estrangeiro inimigo, a uma tribo hostil, a uma tribo inimiga, impedisse a catequese, não aceitasse a catequese ou provocasse qualquer tipo de indígenas do interior do Nordeste brasileiro. Até que indígenas do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba se reúnem na luta contra o invasor ao território, que era justamente o português. Isso é a famosa Guerra dos Bárbaros número 2, resposta aí 312, resposta o item C de casa, C de casa. Eita, 3 questões no espaço de tempo bem rápido, né? Marquei agora lembrei do Collor, foi ótimo, né? A Tainá falou do Collor, deve estar se referindo ao Pedro Collor, né? Aliás, todos aqueles que ousaram falar do Collor não tiveram um bom desfecho. Pedro Collor morreu, causas naturais, eu acho. PC Farias morreu, causas não tão naturais, certo? Mas é bom a gente não falar do Collor, porque senão nós podemos ser o alvo. Nós podemos ser o alvo. Então, Collor, meu querido, tamo junto. Tamo junto, Collor. Tamo junto, certo? 1989, Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente da nova república, eleito por voto direto sob a égide, certo, da Constituição de 1988, a Constituição de 5 de outubro de 88, que é a Constituição Cidadã. Constituição Cidadã. Vamos parar de falar do Collor? Escuto vozes. Quem é? Não me diga. Não acredito. Quer dizer que o Collor também foi o primeiro presidente impeachmentado da história do Brasil? Foi isso? Foi. Em 1992, quando assume em seu lugar o seu vice chamado de Itamar Franco, e durante o governo do Itamar Franco é que o Plano Real acaba acontecendo, mas não é no governo Fernando Henrique Cardoso, não? Ah, o Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, era então ministro da Fazenda e tinha prometido não se candidatar, mas acaba se candidatando mediante o sucesso do Plano Real, que depois de uma série de planos econômicos mal sucedidos, acaba resolvendo um problema que assolava o povo brasileiro. Ah, e esse problema era a inflação, que somado a outros fatores poderia prejudicar muito a economia brasileira. Muito obrigado, Carol Conká. Obrigado, Carol Conká, sempre assistindo nossas aulas e dando aqui a contribuição, certo, daquilo que efetivamente é necessário para você se tornar, certo, sargento do Exército Brasileiro, ok? O senhor faz milagres, professor? Não, quem faz milagre é Jesus e um dos milagres preferidos é transformar água em vinho de boa qualidade, certo? Nem na escola presto tanta atenção como estou prestando agora nessa sua aula. É porque a escola tu vai obrigado, aqui tu tá porque quer. Muito obrigado, Juan, aceito o elogio, tamo junto, vamos para cima, porque hoje a função aqui é resolver questions, ok? Vamos lá, passar aqui para nossa próxima questão. As principais motivações desse conflito, Newton, macho,
Mas eu não sei nem que conflito é esse, doido. Eu não tenho a menor noção de que conflito é esse, rapaz. Cara, pelo amor de Deus, se você, por isso que eu falei, você tem que estar com material na mão. Tem que estar com material na mão. www.alfaconcursos.com.br. Vai lá nos eventos, hoje dia 14 de julho do ano de 2022, o evento que deveria ter iniciado às 14 horas, basta clicar lá que você com um simples cadastro, pelo amor de Deus, você pode baixar o material com 20 questões comentadas, certo? Você não está comprando Top Term, você não está comprando TechPix, você não está comprando cogumelo do sol não, meu amigo. Você está comprando aí parte da sua aprovação. Eu podia estar roubando nó, eu podia estar matando nó, mas eu estou aqui humildemente falando com minha língua presa um pouco a respeito da guerra dos mascates na nossa quarta questão. As principais motivações desse conflito, dessa pequena contenda, dessa querela, e que você já conhece muito bem, que se dá entre os comerciantes do Recife e os latifundiários, agora decadentes, certo? Produtores de cana-de-açúcar da cidade de Olinda, diga-se de passagem. A Guerra dos Mascates, ela tem uma série de motivações. Dentre as motivações, uma eu acabei de dar, a decadência holindense mediante a crise, certo? Após a expulsão dos holandeses, que foram produzir cana-de-açúcar nas Antilhas, região onde está localizado o atual Haiti. Outra coisa, eu estou falando aqui dos anos de 1710, 1711, eu estou falando do início do século XVIII, o iluminismo aí, ele já está a todo vapor na Europa, a formação de uma mentalidade burguesa, então esse século XVIII aí também se torna muito importante, meus queridos, muito importante. Eu estou aqui na gênese desse processo iluminista, esse pensamento burguês, e esses comerciantes são burgueses e muitas vezes são acusados pelos holindenses de terem uma certa preferência, uma passadinha de pano, certo? Por parte da coroa portuguesa, né? O item A, o sentimento anti-lusitano e a disputa política pelo território da Paraíba. Nem é por esse sentimento e nem ocorre na Paraíba, ou seja, está tudo errado. B, a União Ibérica vai se dar entre 1580 e 1640. Isso aqui está bem distante do ano de 1710, que é o ano do conflito. Então o item B também está errado. Item C, o declínio do comércio de Recife. Não, Recife estava a todo vapor, papai, inclusive exigindo mais participação política. Item D, a crise econômica de Olinda e o crescimento socioeconômico do Recife, através do comércio. Resposta certa, o item D de doido, o item D de jeans. Newton, mas jeans se escreve com J, mas o jeans é meu, posso escrever do jeito que eu quiser. Ok? Então, quarta questão, também conhecida como questão for, a resposta é item D de doido, certo? Quinta, o excerto apresenta o avanço da produção de cana-de-açúcar. O que é certo? O trecho. Então, vou ver aqui, ó. O que é que tem aqui, ó? Nos 2 primeiros séculos da colonização, a empresa colonial giraria em torno da cana. A formação de vilas e cidades, a defesa do território, a divisão de propriedades, as relações com diferentes grupos sociais e até a escolha da capital. Um texto da Lilian Schwartz, inclusive, Lilian Schwartz, que é a organizadora dessa coleção de livros que você vê bem aqui, ó. Lilian Schwartz. Se eu pegar, não vou pegar um livro, tem outro bem ali, senão eu vou cagar é tudo aqui, dessa organização de livros chamado de História do Brasil Nação, embora esse trecho aqui seja tirado de Brasil, uma biografia do ano de 2018, um texto aí que foi adaptado, beleza? Então tudo girava em torno da cana. A sociedade brasileira é uma sociedade da base da cana. Eu já sou velho, tenho 40 anos, né? Estou acabado, já tenho mais passado do que futuro. Eu já vejo os sinais das trombetas dos anjos da morte me chamando, né? Então eu já começo a sentir dores no ombro, dores nas juntas, nas articulações. Já começo a pensar um pouquinho em tomar ômega 3, em fazer uma suplementação de cálcio. Não como você, garotão, garotona, que está aí a todo vapor, faz crossfit e não cansa nem a unha, certo? Mas, houve um tempo que aqui nos estádios de Fortaleza, um especial o Presidente Vargas, você ia e poderia comprar com os vendedores ambulantes, certo? Cana cortada, tirada aquela casca, entre aspas,
cortadinha em rodelas, onde as pessoas pegavam um palito de churrasco e transformavam esse palito aí em 6, né? É como se fosse uma armação de um espeto com 6 pontas. E você comia uma caninha de açúcar. Então a cana pode ser consumida in natura, o seu bagaço pode ser utilizado para fazer biomassa, a cana pode ser consumida para fazer etanol, a palha é para fazer artesanato, a cana é para nós, a vaca para o indiano, papai. Dela tudo se aproveita. Inclusive você pode até pegar uma cana, botar uma cana assim, enfiar a cana dentro do moedor de cana que você vai ter um caldinho de cana, papai. Caldinho de cana com pastel de queijo bem quentinho, olha, rapaz. Para quem comeu agora linguiça calabresa com batata feita na airfry, eu tô morrendo de fome, eu tô com fome, então vamos lá. O exceto apresenta o avanço da produção de cana-de-açúcar no Brasil colonial, certo? Eita, pau, Newton, pelo amor de Deus, eu não entendi, foi nada. Não tem problema, eu tô aqui para lhe ajudar. Item A, o que é que eu tenho aí no item A? Item A de amor, né? Olha o que é que eu tenho aí no item A para você. Adoção de uma sociedade de modelo feudal, que determinou a forte dependência da economia brasileira em relação às grandes potências europeias do período. Meu querido, deixa eu só dar um toquezinho para você, certo? Quando eu faço esse comparativo aí, é um comparativo meio fino uma égua, sabe por quê? Muita gente gosta até de comparar, sabe, cara, as capitanias hereditárias com os feudos medievais. Mas esse comparativo, os feudos medievais tendiam a ser autossuficientes, as capitanias hereditárias tinham a produção voltada para a exportação. Os feudos medievais utilizavam como principal mão de obra o servo, que a mão de obra é o escravo, então esse comparativo não rola não. O item A passou, foi longe para dar verdade, mas durante o tempo essa questão era cobrada direto em prova. Direto, não caía não, despencava, como diz o professor, despenca. B, a definição de um perfil para a ação portuguesa na América, que incluiu a produção voltada para o mercado externo e a consolidação da ocupação territorial. Opa, é um perfil agroexportador que Portugal terá na América Portuguesa, que corresponde a parte do atual território brasileiro. Plantation, ou seja, voltado para a exportação, e o primeiro projeto efetivo de colonização se dará a partir de 1530, com a expedição de Martim Afonso de Souza, que tem como principal cerne para fixar o homem à terra o cultivo da cana-de-açúcar. As capitanias hereditárias começam a partir de 1534, portanto, tem tudo para ser a resposta correta. O item B, item B de Boston. Certo C, o estabelecimento de mecanismos reguladores da relação colônia-metrópole, que passava a funcionar a partir do princípio da liberdade comercial. Não, a partir do princípio do monopólio mesmo, exclusivo metropolitano, senta-lhe o pau, só pode vender para mim, viu, dona Colônia, e só pode comprar de mim, viu, dona Colônia, é o famoso pacto colonial. Item D, a conformação de uma economia diversificada. Diversificada é... Não é, eu ia falar um palavrão, ia falar uma palavra tipo, ora bolas, macacos me mordam, não. Na verdade, nós tínhamos, era uma monocultura mesmo, vendíamos o que dava mais lucro e no caso era cana mesmo, viu? Item E, o deslocamento do eixo econômico da colônia, que avançou para o centro do território e passou a privilegiar a agricultura extensiva, baseada em mão de obra indígena. Não, enquanto perdurou o ciclo da cana, o grande ponto de poder foi o Nordeste brasileiro, com destaque para o que hoje, né, a capitania de Pernambuco, que hoje é o estado ali de Pernambuco. Tranquilo? Então, resposta correta, o item B de bola. Resolver mais um aqui, certo? Para que nós possamos efetivamente interagir um pouco mais, né? Conversar um pouco mais. Eu quero saber mais sobre você, eu quero saber como anda a sua vida, eu quero saber se esse chifre ainda dói, se a saudade dela ainda abala o seu coração, se nesse momento escorrem lágrimas de seus olhos, somente em lembrar que agora você a chamará de ex. Por quê? Porque chifre é um excelente combustível para que você possa se tornar um estudante melhor. Você estuda com dor, então aprende a superar. Você é feio, mas luta para ser bonito. Você é pobre, mas luta para ser rico. Independente de você ser bonito, de você ser rico, ela não voltará, mas o mais importante é que agora você não quer, ok? Então, palavras do fundo do coração, o chifre também é um forte motivador para você, concurseiro. Em 1580, o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu, papocou, sem deixar herdeiros diretos, e na disputa pelo trono que se seguia, saiu vencedor Filipe II, após um breve período em que Dom Henrique, entre 1578 e 1580. Na verdade, ó, deixa eu te dar um bizu, esse enunciado tá errado.
Esse enunciado ele fez um resumo bem porco do que é a União Ibérica. Deixa eu te explicar por quê. Porque, na verdade, o rei português morre em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir. Entre 1578 e 1580, Dom Henrique assume. Só depois Filipe II, e ele é Filipe II para a Espanha. Para a Espanha. Bamboleio, bamboleia. Para Portugal. Portugal, a terrinha, Portugal, de Pastel de Belém, é Filipe I. Porque não tinha tido um Filipe antes. Como é que tem um segundo sem ter o primeiro, macho? Então, Filipe II, então rei da Espanha. Com isso, teve início o período conhecido como União Ibérica, União das Coroas Ibéricas. Quais são os países ibéricos? Portugal, tá bem aqui, e Espanha, que se estendeu por 60 anos até o ano de 1640, e no qual, dentre outras consequências, os inimigos da Espanha passaram a ser também os de Portugal, como é o caso da Holanda, certo? Como é o caso da Holanda. A respeito desse período, é correto afirmar que Portugal manteve certa autonomia na gestão de suas colônias, inclusive no tocante às relações comerciais que já possuía. Não, a Espanha tomou conta de tudo, arrumou treta com os holandeses e quis expulsar os holandeses. Quis impedir os holandeses de terem acesso ao seu empreendimento comercial em parceria com os portugueses no Nordeste brasileiro. Então, item A está errado e é isso mesmo. Expliquei bem rápido, porque agora a Espanha que mandava na porra toda. Item B. A ocupação territorial pelos colonos portugueses foi temporariamente freada em função da ocupação holandesa do Nordeste. Não, os holandeses ocuparam o Nordeste brasileiro. Primeira tentativa 1624, segunda tentativa 1630, certo? 1630, que eu ia errando a data agora. E, acima de tudo, pregaram uma certa liberdade religiosa. Aqueles que quiserem contrair empréstimos poderiam, inclusive os portugueses, que poderiam dar aí sequência ao cultivo da cana com os seus engenhos. Item C. Durante um certo período, os holandeses assumiram o controle do tráfico negreiro no Atlântico Sul. Não, o controle do tráfico negreiro continua na mão portuguesa, certo? Porque o grande negócio em termos de atividade econômica português no período canavieiro é o tráfico de escravos. Quem assiste minha aula sabe muito bem que, por mais que seja desumano falar isso, a grande fonte de riqueza portuguesa era o tráfico de escravos. Porque a maior parte da riqueza gerada pelo cultivo da cana ia para os holandeses, que eram os beneficiadores, que eram os grandes financiadores e que eram os que realmente transformavam a cana em açúcar, ok? O melaço em açúcar. D. Foram enviados aos Brasil os visitadores do Tribunal do Santo Ofício. Olha que legal! O Tribunal do Santo Ofício representando a Inquisição. Opa, escreve direito, filho de uma égua. Representando a Inquisição. É, Newton, o contexto da Reforma Católica. Não, escreve direito, filho de uma égua. O contexto da Reforma Católica. Eu nunca ouvi falar, ouviu, só que você chamava de contra-reforma. É uma reação da igreja cristã católica ao surgimento de novas religiões que eram chamadas de protestantes, como é o caso, por exemplo, do luteranismo, como é o caso do calvinismo, por exemplo. E eu tenho aqui, né, o Concílio de Trento, que é um dos fatores, certo? Uma reunião conclave da igreja com a finalidade de reagir a essa perda de fiéis. Eu tenho a criação da Companhia de Jesus e eu tenho aí a restauração da Inquisição com a criação do Tribunal do Santo Ofício, cujas visitações irão até os mais longínquos locais dominados pelos países católicos, no caso, países portugueses, com a missão de apurar o que essas autoridades consideravam desvios da fé católica, como as chamadas práticas judaizantes, se converter à religião de Moisés, né? Se converter ao judaísmo. Mas também tem outras práticas, certo? Como é o caso do crime de sodomia. Então, Newton, que é o crime de sodomia? Brandon namora Jéssica, casado com Jéssica, mas na verdade ele ama Arthur. Se Brandon e Arthur eles fossem apontados como apaixonados, eu já tinha um crime de sodomia, que na verdade era a expressão da homoafetividade. Resposta correta, item D, questãozinha difícil, questãozinha bem salafráriazinha. Resposta correta, item D. Item E. A insurreição pernambucana foi marcada por duas vitórias surpreendentes sobre os holandeses na Batalha dos Guararapes. Com a vitória brasileira na Segunda Batalha dos Guararapes, os batavos deixaram o Brasil. Segunda Batalha em 1649, os batavos só deixam o Brasil em 1654. Quem são os batavos? Os flamengos.
Nilton Gabigol estava aqui. Flamengo são holandeses. Holandeses. Certo? A partir de acordos comerciais, inclusive com pagamento de indenização fixado em 1654. Tranquilo? Fala-me Deus, 2h53. Deixa eu conversar um pouco com vocês, hoje eu estou tão agitado. Tão agitado. Ixi, meu Deus. Lembra dela até dói, mas lembra que falta um mês para a prova, dói mais. Como seria se a Espanha chegasse primeiro no Brasil? Aí nós dançaríamos baila teu corpo, alegria, Macarena, teu corpo balança, alegria que te queira. Baila teu corpo. Isso é espanhol, né? Espero que seja, né? Nós falaríamos coisas bonitas como coloco tu carpete no messon, né? El maricón, saia daqui, hijo maldito, né? Acho que é assim que se fala espanhol, né? Rapaz, eu só posso estar muito doido hoje, que até dançando eu não tenho vergonha até de falar em público, quanto mais de se algum outro professor do Alfa, pelo amor de Deus, pega essa dancinha, meu irmão, eu tô fudido, certo? Fudido. Deixa eu ajeitar aqui. Fudido, pronto, certo? Muito obrigado, Gleiciari, obrigado aí por estar agradecendo a participação. Pessoal, tranquilo? Tudo de boa? Ô Juan, até o Juan tá rindo, esculhambação, né? Até o Juan tá rindo. Posso continuar? Até aqui tá tranquilo? Passa o feedback aí na aula. Eu tava no hospital, mas era ontem, ombro ré, ó. Ombro ré aqui, certo? Acabou com as engrenagens já. Disseram que eu tenho bursite. Bursite é doença de gente velha. Doença de gente velha. Idosa. Sou idoso. Ok? Obrigado, Juan. Tamo junto. Vamos para mais uma questão. Ok? Mais uma questão. Next question. 7. O processo histórico descrito no texto apresenta como uma de suas principais características a... Vamos lá comigo aqui, vamos ver o texto. Certo? Comigo. Peguei o seu material que você já imprimiu. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no texto. Pegue o seu material, vamos dar uma olhadinha no texto. Vem aqui comigo. Comigo. Texto da questão número 7. Tem que passar, pessoal. Isso é tecnologia, né? Tecnologia, questão número 7. Aí você tá passando no papelzinho aí, né? Que hoje eu decidi fazer você depender do material do Alfa, porque eu quero é que você entre, que eu quero é dinheiro, né? Vamos lá. O texto. A estratificação social no Brasil colonial fundou-se precisamente no deslocamento imaginário da noção desigualadora de escravo para a coordenada de contrários fundada sob a perspectiva da diferença entre homens livres e escravos. Nessa perspectiva, o indivíduo não está escravo, ele é escravo. E toda a violência maior do modelo de estratificação social típico do Brasil colonial esteve alicerçada nesse deslocamento, nessa transformação de uma contradição em contrariedade, nessa estratégia social imobilizadora, certo? O processo histórico descrito no texto apresenta como uma de suas principais características, aí você tem aqui o seguinte, ó, certo? Como nós estamos falando da questão da escravidão, é muito interessante que você note que o escravo, ele é um ser humano, mas ele passou por um processo de desumanização, certo? Retirando dele a condição de lutar por sua dignidade. Dignidade essa que emana dos direitos que lhe são inerentes. Portanto, o escravo é um ser humano privado de seus direitos. Portanto, resposta correta, o item C de casa. 8ª, a partir do texto, de novo, vamos lá. Vamos saber que diabo o texto fala. 8ª questão. A colonização da América foi, sem dúvida, em última análise, a consequência da expansão comercial e marítima europeia. Um aspecto de grande processo de constituição de um mercado mundial. Talvez para muitos aí, a origem do processo de globalização. Para muitos.
Tal colonização e processos de descobrimento e conquista não poderiam ocorrer sem a associação entre interesses privados de diversos tipos, de comerciantes, aventureiros em busca de riquezas e de posição nobres com altos postos burocráticos. E interesses públicos, as monarquias nacionais e cujo aparelho frequentemente associava-se à igreja. Tal vinculação tinha diversas razões. A necessidade de mobilizar recursos vultuosos para financiar longínquas expedições de descobrimento e conquista e, posteriormente, a necessidade de defender as colônias. Tudo isso no texto está ajudando demais a você entender um pouquinho mais o conceito de descobrimento. Os grandes riscos que implicavam aventuras desse tipo, a inexistência, a princípio de formas de empresas mercantis capazes de concentrar os imensos lucros mencionados e enfrentar os riscos. A manutenção pela força do sistema de monopólio sem o qual não podia funcionar a atividade mercantil de então. Surgidas nesse contexto, as relações entre metrópole e colônia foram regidas pelo sistema de exclusivo, que é o Pacto Colonial. E ele fala logo em seguida, né? O Pacto Colonial. Através do qual cada metrópole reservava-se. Você notou que eu não sei ler? Acho que eu sou analfabeto funcional. Eu tenho ansiedade, na verdade. O monopólio do comércio de suas colônias. Estas últimas tinham, por sua vez, garantindo o mercado metropolitano e o apoio naval da potência colonizadora. Ok? Um texto do Ciro Flammarion Cardoso. A partir do texto, assinale a alternativa correta. É um texto que fala sobre a campanha de descobrimento e a relação de exclusividade entre metrópole e colônia. Nilton, por que você não colocou os textos no slide? Porque eu gostaria muito que você acessasse o material. Gostaria muito, muito mesmo. E eu gostaria também que você, nesse momento, tacasse o like aí. Metesse o dedo com tudo, cutucasse, certo? Esse joinha que tem aí. Cutucasse mesmo. E convidasse mais pessoas. Eu acho que a aula está até certo ponto produtiva. Vamos lá. 8ª questão. A partir do texto, assinale a alternativa correta. E tem a Igreja Católica assumiu integralmente o financiamento da exploração marítima da atividade comercial. Não. Ele fala que eu tenho tanto a participação do setor público quanto a participação do setor privado. Item B. A colonização tornou necessária uma dissociação, uma separação entre interesses privados e públicos. Não. Tornou necessária uma aproximação. C. O sistema de exclusivo colonial garantia à metrópole europeia o monopólio do comércio, em face dos altos riscos do empreendimento colonizador. Perfeito. Resposta correta, o item C. É como se fosse a recompensa por todos os riscos sofridos na aventura do descobrimento. 8ª questão, item C de casa. 9ª. Sobre a escravidão africana no Brasil, porque eu tenho outros tipos de escravidão, como é o caso da escravidão negra, da escravidão indígena, certo? Como é o caso da escravidão indígena. Beleza? Comigo. Todas as alternativas estão corretas, exceto ele quer a única que é incorreta. E tem A. Os castigos físicos exemplares que vão desde os angíneos até o emparedamento, passando pelo açoite e pelo uso de máscaras que privavam o consumo de alimentos. É isso mesmo. Dói, né? Anjinhos amarravam seus polegares com espécies de algemas e o indivíduo ficava nessa posição. Emparedamento, o indivíduo era concretado numa parede ainda vivo. Quando o Big Brother Brasil surgiu, há mais de 20 anos, se contestou do termo paredão. E a expressão emparedado para quem era colocado no paredão, viu? Porque remetia a esse tipo de processo altamente doloroso e desumano que é o emparedamento. Em troncos ou os quais a imobilização em troncos ou os açoites em pelourinhos faziam parte do cotidiano da escravidão. Cara, tá 100% correto. Vamos marcar a marca não, porque ele quer o errado. Certo? Item B. As mulheres africanas ou afro-brasileiras
atuaram no interior das casas grandes e nos sobrados urbanos, desde a implantação da escravidão no Brasil. Perfeito, eram damas de companhia, escravos domésticos, certo? Muitas vezes a dona do engenho, a mulher do senhor de engenho, a senhora de engenho, a atividade doméstica dela se resumia a mandar. Porque quem cuidava das crianças, até as amas de leite, né? Quem cuidava da criança, quem fazia alimentação, quem limpava a casa e até quem dormia com o marido dela de vez em quando, era escravo, embora isso seja um ato de violência, porque não é consentido muitas das vezes. C. A maior parte dos escravizados afro-brasileiros no período imperial residia nos centros urbanos e trabalhava como empregados domésticos nas moradias da burguesia industrial. Peraí. A industrialização brasileira vai se dar em surtos. 1844, com a Tarifa Alves Branco, 1914, com a Primeira Guerra Mundial, 1930, aqui o processo mais vistoso, mais marcante, com o início da Era Vargas. Então, no período colonial, cadê? No período colonial, sai, maldito. Olha, no período colonial, por que eu não consigo apagar? Tá aqui, ó. Eu não tenho a presença sequer, volta, eu não tenho a presença sequer dessa burguesia industrial. Tanto no período colonial quanto no período imperial, período em que a escravidão existiu no Brasil, os trabalhadores são muito mais da área rural. Embora eu tenha, durante o período colonial, no ciclo da mineração, trabalhadores mais ligados à área urbana. Ok? Então, por mais que eu tente aí te acrescer informações, o item C está errado. Como ele está querendo o errado, então resposta correta aí, o item C de casa. Resposta correta, o item C de casa. Tranquilo? Vamos lá, questão número 10. A independência do Brasil ocorrida há quase 200 anos. Bom assunto, né, pessoal? Bom assunto. 1822, 7 de setembro de 1822. 7 de setembro, tão festiva data, é a independência dessa terra tão querida. Viva, viva, viva a independência do Brasil. Você cantava isso na escola? Ainda se canta isso na escola? Eu lembro que eu era pirrete velho, menino rei, do buchão, só tinha canela, joelho, canela, bucho, cabeça, né, comedorzinho de rapadura, e a gente cantava essa musiquinha na escola. 7 de setembro de 1822, estamos no ano de 2022, completando aproximadamente 200 anos. Trouxe poucas mudanças sociais para o povo brasileiro. Naquele momento, atente para o que se diz a esse respeito e assinale a afirmativa verdadeira. Quero saber qual é a afirmativa verdadeira. Então vamos lá, certo? Item A. O que é que eu tenho aí no item A? Eu tenho o seguinte, né? Eu tenho o seguinte. A. Apesar de garantir, certo? Apesar de garantir acesso ao voto universal, a Constituição do Império exigia comprovação de uma renda alta para que o cidadão, sobretudo o negro, pudesse ser candidato. Mas deixa eu te dar só o toque aqui. Voto universal na Constituição de 1824 está errado. O voto era censitário, baseado na renda. 200 conto eleitor de paróquia, 400 eleitor de província, 100 contos eleitor de paróquia, 200 eleitor de província, 400 candidato a deputado e 800 candidato a senador, e o Senado era vitalício. Então o item A está errado. B. A independência do Brasil proporcionou uma maior autonomia, pois somente em 1820 o príncipe regente Dom Pedro assumiu o governo do país. Dias após Dom João VI, certo, retornar a Portugal. Newton, pelo amor de Deus, né, meu querido? Certo? Proporcionou uma maior autonomia. Em 1820 o príncipe regente Dom Pedro assumiu o governo do país. Dias após Dom João VI voltar a Portugal. Cara, deixa eu dar só o toque aqui. Vamos parar bem aqui nessa maior autonomia, né? Você sabe muito bem que o Brasil só muda de colônia, né? O Brasil passa a... Ah, Nilton, mas não melhorou não? Cara, você é meu aluno, cara. Você sabe muito bem que com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, certo? E o Tratado de Abertura dos Portos,
naquele momento nós deixamos de, na prática, ser uma colônia. Agora, na teoria, nós deixamos de ser colônia no ano de 1815, com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, de Portugal e Algarves. A família real ela foi embora do Brasil porque havia uma ameaça, certo, de golpe constitucional em Portugal, que é a criação da Constituição Liberal. E dentro desse golpe havia a proposta de recolonização do Brasil. Viu? O item B está errado. Item C, com a independência, apesar do estabelecimento de uma legislação nacional, que inclusive é a Constituição de 24, né? A escravidão foi mantida até o dia 13 de janeiro, de maio, vale-me Deus, é só 0,5, Newton. Pagar aqui. 13 de maio, Newton deixa de ser burro, macho. 13 de maio de 88, 1888. O que prolongou a duração dessa causa da desigualdade social brasileira. Olha que legal essa questão, gostei muito, ó. A independência brasileira, aqui, 1822, estabelecimento de uma legislação nacional, como é o caso da Constituição de 24, a escravidão, que é mantida até 1888, prolongou a duração dessa causa da desigualdade, que é a escravidão. Perfeito. Resposta correta. E ele quer mesmo a verdadeira. O item C de casa. Certo? O item C de casa. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. A Tainá está falando que até a 5ª série, certo? A gente cantava o hino nacional. Que massa. Estudos militares, a aula está muito boa. Excelente revisão para a prova. Obrigado, meu querido. Certo? Tainá acertou, letra C, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Já estou dizendo aqui que filmaram minha dança e me marcaram, né? Estou me sentindo ameaçado. Ameaçado. Vamos lá. Questão... eu fui mexer aqui. Questão de número 11. Certo? Questão número 11. Espera aí, deixa eu ajeitar. O texto demonstra instabilidades que antecederam a abdicação de Dom Pedro I ao trono em 1831. Ao longo do primeiro reinado, inclui-se como principais motivos o desgaste político do imperador. Aí, né, pessoal, não precisa nem ler o texto, né? Eu queria... um outro fator pelo qual não foi colocando o texto nas questões. Porque a gente pode responder sem o texto de vez em quando, né? Assim, eu sei que na prova você vai ter que ler. Mas o que é que eu aconselho? Já que a gente está fazendo já uma revisão para a prova, né? O que é que eu aconselho? Eu aconselho que antes de ler caso, que não é tão comum, você tem um texto mais longo, que você primeiro leia as opções, porque você vai saber o que você está buscando. Já imaginou? É o seguinte, eu moro aqui em condomínio, né? Aí eu moro no 4º andar. Aí eu desço, certo? E passo 1 hora rodando o condomínio, certo? Para que 1 hora depois alguém grite na minha janela o que é que eu devo procurar. Isso é absurdo, né? Agora, se a pessoa me diz, olha, você deve procurar um balançador, eu não vou rodar o condomínio todo, eu vou direto no parquinho. Ah, você deve procurar água, eu vou direto na piscina. Ah, você deve procurar pessoas fazendo Cooper, eu vou na pista de atletismo. Ok? Então, é só para você entender. Sei que você é inteligente. Se não for, ainda dá tempo. Certo? Ainda dá tempo. Eu fico recebendo dos alunos aqui as coisas. Aqui em Fortaleza tem um bairro chamado de José Walter, certo? E tem uma fama de ser um bairro de pessoas que já foram traídas, ok? Aí o aluno me manda aqui, me marca aqui. Olha aí, professor, certo? Olha aí, professor, um espírito levando a mulher do corno. Macho, pelo amor de Deus, isso é muita esculhambação. Só para você ver que eu não estou mentindo, ó. Certo? Só para você ver que eu não estou mentindo. O espírito levando a mulher do corno aqui, ó. O pessoal me mandando essas coisas. Macho, pelo amor de Deus, que esculhambação. Que esculhambação. Vamos lá. Cuidado também, pessoal, que pode acontecer o seguinte, viu? Cuidado que pode acontecer o seguinte, certo? Você pode ter aqui uma pequena confusão entre o que será o desgaste do segundo reinado, certo? O desgaste do segundo reinado e o desgaste do primeiro reinado. Aqui ele está perguntando o desgaste do primeiro reinado. Então vamos lá, item A. O absolutismo de Dom Pedro, devido ao poder moderador, a interferência na política de conciliação, o envolvimento do Brasil em movimentos de independência na América Espanhola e a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, só para você ter noção,
Acontece no segundo. Ia botar a Segunda Guerra, ó. Acontece no segundo reinado, pessoal. Então não pode ser o item A. Item B. As reações contrárias à independência do Brasil, as revoltas regenciais são posteriores. Se dá entre 1831 e 1840, ou seja, após a abdicação. C. A crise de sucessão do trono português perfeito. Dom Pedro I vai defender o direito de sua filha de adentrar o trono português. A Revolução Farroupilha, que é uma revolução regencial, de 1835 a 1845. Está errada, depois. D. O absolutismo do imperador, marcado pelo poder moderador. O envolvimento de Dom Pedro com a sucessão do trono português, gastando dinheiro brasileiro para poder solucionar um problema que diz respeito a Portugal. A Guerra da Cisplatina, que culminará aí com a independência do que hoje você chama de Uruguai. E a crise econômica financeira, inclusive com a quebra do Banco do Brasil. Resposta correta, o item D de dado. Salva essa questão, porque eu sempre digo que momentos de transição são muito cobrados em prova. E aqui é na transição do primeiro reinado para o período regencial. Ok? Então, resposta à questão número 11, certo? O item D de dado. Item E. Revolução Liberal do Porto é 1820, é anterior. Parlamentarismo às avessas é no segundo reinado. Crise econômico-financeira, beleza. Movimento republicano é principalmente a partir de 1870, certo? O Manifesto Republicano. Mas você já tem movimento republicano desde a Inconfidência Mineira de 1789, ok? Então, resposta correta é o item D de dado mesmo. Pessoal, participa aí, vai. Olha aí, Jean Anderson participando. Vai, pessoal, participa aí. Me diga aí. Você salva essa questão, ela é muito importante também. Eu vou resolver agora outras questões. Mas salva essa questão que ela é muito importante, porque ela está te dando aí fatores da queda de Dom Pedro I, que abdica no dia 7 de abril de 1831. Inclusive tem um hino muito conhecido, que é o hino ao 7 de abril, que só tinha melodia. Depois é colocada a letra. E esse hino vai se transformar no hino nacional brasileiro. Certo? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. A um povo heróico brado retumante. Ok? Então, o hino. Recentemente, certo? Uma orquestra, eu acho que em São Paulo, ela apresentou, certo? Não sei se são óperas, né? Peças, arranjos, que foram produzidos pelo Dom Pedro I, que era um amante da música, viu? Recentemente. Ok? Beleza? Já salvou o que, Juan? Salvou o que? Vamos lá. Comigo. Ah, salvou a questão. 12. Assinale a alternativa, certo? Pô, cara, obrigado, Salvino. Assinale a alternativa que estabelece a relação correta entre a emancipação política do Brasil em 1822 e a ordem escravocrata. Emancipação política é o que você chama de independência. Independência. Certo? Não vou cantar a musiquinha de novo, não. Item A. As políticas agrárias de transformação do liberto em pequenos produtores rurais iniciaram a gradual extinção da escravidão. Não. De jeito nenhum. A escravidão, ela sim, vai sendo extinta gradualmente. Principalmente a partir da adoção de legislações que não tinham, na prática, muita serventia. E de uma forte pressão inglesa e de movimentos da elite contrários à escravidão e da resistência negra. Ok? Não existe aí, certo, um projeto para a transformação dos ex-escravos, então libertos, em trabalhadores. Não tem isso. A escravidão, ela acaba, certo, se perpetuando na forma de desigualdade. B. As relações escravocratas foram preservadas, privando de liberdade as pessoas escravizadas, nascidas ou não no Brasil, e seus descendentes. Aí, meu querido, eu acho que você tem que ter um cuidado todo especial. A vontade de marcar o item B é grande e você começa a encontrar pelo em ovo. Nilton, por quê? As pessoas escravizadas, nascidas fora do Brasil, e seus descendentes,
certo? Continuavam sendo escravos? Continuavam sim. Pode marcar o item D, certo? Pode o item B como sendo a resposta correta. C. A nova ordem política reduziu o fluxo de africanos. Pelo contrário, meus queridos. Lembre que depois da independência ainda tem o segundo reinado. A partir de 1840. E o café. E boa parte da mão de obra do café é escrava. Item D. A Constituição de 24 estabeleceu que seriam considerados cidadãos os escravos libertos. Não. A primeira lei abolicionista do Brasil ela é de 1831, que é a Lei Feijó. Item E. O peso demográfico das pessoas escravizadas superou o das pessoas livres na composição da sociedade brasileira ao longo do primeiro reinado. Embora você não tenha noção, porque o primeiro censo ele é do segundo reinado. Então, a resposta correta é o item B de bola, certo? Item B de bola. Deixa eu apagar tudo aqui. Cadê, mano? Não consigo mais nem apagar. Apagar tudo. Diabo! Apagar tudo aqui. Resposta correta. O item B de bola. 13. O texto trata da transição da monarquia para a república, certo? No Brasil no final do século XIX. E afirma que, vamos ver aqui o texto. O texto é da questão de número 13, né? Texto da questão de número 13. Deixa eu ir até ela. 10, 13. Textozinho marromeno. É exagero supor, agora eu vou ler bem direitinho para você ver que eu sei ler. É exagero supor que a questão religiosa que indispôs momentaneamente o trono com a igreja foi dos fatores primordiais na proclamação da República. Para que isso acontecesse, era preciso que a nação fosse profundamente clerical, a monarquia se configurasse como inimiga da igreja e a república significasse maior força e prestígio para o clero. De qualquer maneira, a questão religiosa não poderia contribuir de maneira preponderante para a queda da monarquia, quanto muito revelando o conflito entre o poder civil e o poder religioso. Contribuiria para aumentar o número dos que advogavam a necessidade da separação entre igreja e Estado, e assim indiretamente favorecia o advento da República, que tinha essa norma como objetivo. Então é centrado aí na questão religiosa, dizendo que não é um fator preponderante porque o imperador não era inimigo da igreja, mas que se gerava uma certa, já bem, quem é que manda? Certa igreja ou é Estado? Está na hora de separar. Então fortalecendo aí um texto aí da Emília Viotti da Costa, certo? No livro da Monarquia e a República. Tenho que ter esse livro, viu? Cada livro aqui que é citado, certo, como referência de uma questão, eu tenho vontade de ter. Aqui tem alguns dos meus livros. Se você visse a quantidade de livros que tem aqui, você ficaria impressionado com o meu gasto de dinheiro com o livro. Então vamos lá. O texto trata da transição da monarquia à república, inclusive é o nome do livro, né? No Brasil do final do século XIX, mais precisamente 1889 é o ano da transição. E afirma que, item A, a questão religiosa, certo, constituiu um dos principais fatores, certo, para a queda da monarquia, juntamente com a questão militar e a questão escravista, né? Eu acho que se você leu bem o texto, aí no seu papelzinho, você viu que ele disse que não é a questão mais preponderante, certo? Portanto, o item A, de acordo com o texto, está errado. Mas se tivesse solto de informação, você até marcaria como certo. Item B, certo? A Igreja Católica era inimiga da monarquia, e ele fala justamente que não era. Item C, a crise política envolvendo a Igreja Católica contribui diretamente para a queda da monarquia. Sim, porque vai fortalecer o pensamento republicano que pede a separação entre Estado e Igreja. Cara, questão de interpretação de texto. Posso fazer uma pergunta para vocês? Quem lê o texto, pensei que por nascerem fora do Brasil eram livres. Não, nascendo fora do Brasil,
No dia que pisassem em território brasileiro, poderiam ser escravizados. Alguém aqui que leu o texto da 13 teve dificuldade em responder a questão de número 13? Alguém aqui que leu o texto da 13 teve dificuldade em responder? Porque assim, se você teve dificuldade, está na hora de você ajustar o processo ensino-aprendizagem. Porque você tem que passar a analisar melhor o texto das questões. Certo? Porque a questão de número 13, ela foi uma questão nítida de interpretação de texto. Foi uma questão nítida de interpretação de texto. Certo? Então, se alguém tem dificuldade, não tenha vergonha, me diga aí, por favor. Certo? Me diga aí, por favor. Aliás, deixa eu botar nosso evento aqui no YouTube do meu celular. Certo? No YouTube do meu celular. Vem aqui comigo. Não precisou nem ler o texto, né, Salvino? Cara, mas Salvino, aí que tá, cara. Deixa eu te dar um bizu aqui, cara. Eu gostei da sua resposta, viu? Não é uma crítica, não. Deixa eu te dar um bizu aqui. Seguinte, ó. Quando a gente estuda a queda do Segundo Reinado, a queda do Império Brasileiro, a gente fala de 4 questões. A religiosa, a militar, a republicana e a abolicionista. Quem estuda comigo sabe que eu priorizo essas duas. Certo? Agora, as 4 são importantes. Sem ler o texto, o item A poderia ser dado como verdadeiro, viu, Salvino? Poderia ser dado, ok? Muita gente usaria esse termo indireta para dizer que esse item C estava errado, embora a resposta da questão fosse o item C de casa, tá ok? Então, cuidado. O texto, muitas vezes, ele é necessário. Deixa eu botar aqui, por favor, certo? O texto, muitas vezes, ele é necessário. Colocar aqui, colocar aqui, colocar aqui. Nosso evento no YouTube, para tirar aquele momento print, né? Faltando 5 minutinhos. Macho, meu celular tá sem internet. Já é isso. Tá aqui. Aqui. Ver se tá aqui. Leonezinho do meu coração tá dando aula. Muita gente assistindo. Certo? Pessoal do PM Amapá também assistindo aula. Muita gente assistindo. Tem curso de teoria plena, carreiras policiais. Tá aqui eu na história da ESA. Uma galerinha assistindo. Certo? Vou aqui tirar aquele momento print com você. Né? Cabelo aqui bonitinho, né? Sim. Em homenagem ao dia do rock. Certo? Tirar aqui o printzinho para divulgar nas redes sociais, quem está tendo aula também, né? Dar aquela divulgada aqui. Enquanto isso, eu vou aqui para a nossa próxima questão. Beleza? Deu certo o print. Próxima questão, que é a questão número 14. Em 2021, completaram-se 150 anos da promulgação da Lei número 2040, conhecido como Lei do Ventre Livre. Certo? A Lei Rio Branco. Em que estabelecia a alforria às crianças nascidas de mulheres escravizadas no Império do Brasil, a partir da data de 28 de setembro de 1871. Tendo em vista o contexto da escravidão no Brasil do século XIX, e em especial os debates que tiveram lugar na década de 70, do século XIX também, as alternativas abaixo estão corretas, exceto a alternativa item A. Além disso, a Lei do Ventre Livre estabelecia a obrigatoriedade para todo proprietário realizar a matrícula de seu escravo em um registro nacional. Aqueles escravos que não estivessem devidamente matriculados seriam considerados livres, certo? Seriam considerados livres. Meu filho, ele quer certo ou quer errada? Ah, ele quer errada, porque a questão do item A está correta. A questão do item A, cadê, meu Deus? Fui voltar. Pronto. Está correta. Beleza? Questão do item A está correta. Item B. Na segunda metade do século XIX, as tensões sociais... Essa é a questão número 15, é? Mas eu estou perdidinho. Ah, eu estou voltando agora. Peraí, deixa eu agitar aqui uma vez que questão é essa. 14.
Tá aqui. Ah, beleza. Vamos lá. Continuando. Bem, na segunda metade do século XIX, as tensões sociais ganham força, especialmente no que diz respeito às relações de trabalho. Portanto, leis como Eusébio de Queiroz, que proíbe o fim do tráfico de escravos, a lei do ventre livre ou lei Rio Branco, a lei do sexagenário ou lei Saraiva-Cotegipe, deixam claros os anseios e inquietações acerca do trabalho escravo, praticado no Império Brasileiro. Meu querido, também é verdadeiro. São leis aí que contribuem com o abolicionismo. Item C. Soma-se a isso o fator da Inglaterra exercer forte pressão no governo brasileiro para a adoção de medidas para extinguir a escravidão, pois pregava-se a necessidade de aumento do mercado consumidor. Certo? É uma das propostas, embora não seja primordial. Com trabalhadores assalariados atendendo aos interesses dos investimentos ingleses no Brasil. Você vai ter como correto, mas só que provavelmente não seria assalariado ou ex-escravo, mas sim a atração de imigrantes, né? Prática da eugenia. Entender. Com a promulgação da Lei 2040, que é a Lei do Ventre Livre, as crianças nascidas a partir daquela data tornavam-se prontamente livres, podendo assim exercer funções remuneradas, o que garantia a transição do regime escravocrata para a mão de obra livre, embora provocasse perda material aos proprietários. Está errado, meus queridos. Certo? Newton, por quê? Porque essa criança ficava aos cuidados do Senhor até os 21 anos. Certo? Certo? Não tem um efeito prático. Por que, Newton? Porque, cara, deixa eu te dar o toque aqui de uma coisa que é bem simples, né? Como é que o recém-nascido vai sair por aí trabalhando, cara? E não tem essas crianças que ficavam com o senhor até o 21? A partir dos 21 era entregue para o governo e o proprietário recebia indenização. Essa lei é de 1871, certo? Então, quando é que essas crianças seriam efetivamente livres? 1892, depois de 21 anos, né? A Lei Áurea vem antes, né? Então, na prática, a lei do ventre livre não vai libertar ninguém. Resposta correta é o item D. Por quê? Porque eu quero aqui o item errado. Beleza? Porque eu quero o item errado. Tranquilo, pessoal? E a gente vai ficar por aqui. Certo? Acabou o nosso tempo. Eu tenho que sair às pressas, porque geralmente vem outra pessoa para ocupar o link aqui de outra carreira. Agradeço demais a presença de vocês. Certo? Agradeço demais. Obrigado pela participação de todos. E a gente se vê em um outro momento. Beijo no coração. Valeu.